Como a ilustração final aqui dos vários tipos de caixa de transmissão automática que nós temos, essa seria então uma configuração bem mais simples, mais próxima daquela que nós estamos acostumados com as caixas manuais. Coloco então o conversor de torque na entrada, então não tem perigo de matar o motor aqui se o motorista ele para o veículo, porque aquela energia lá que o motor gera vai ser dissipada em cima aqui do fluido. Tem a inconveniência aqui de ter uma eficiência mais baixa e de aquecer o fluido, mas ele não mata o motor. Então essa caixa aqui é de engrenamento contraposto, 2 estágios, né? Então o eixo piloto aqui ele vai para o eixo secundário e depois volta aqui para o eixo de saída e o torque sairia aqui. Só que lembrando, quando eu coloco um conversor de torque, eu não tenho como trabalhar com um sistema usando sincronizadores, porque a inércia que o fluido ele gera aqui, que eu precisaria, que no caso do sistema seco seria com o disco da embreagem, essa inércia do fluido que eu precisaria frear ou acelerar para poder sincronizar as rotações e engrenar, ela seria tão alta que o esforço seria tão alto que eu não conseguiria fazer isso via o sistema. Então, normalmente é utilizado, quando tem um conversor de torque, é utilizado um sistema de embreagens aqui molhada, né, úmida, em que eu faço esse acoplamento e desacoplamento direto aqui, independente da rotação. Claro que quanto maior a diferença de rotação, maior vai ser o nível de fricção aqui, mais energia vai ser gerada e mais aquecimento, vai ter mais aquecimento no óleo da caixa de transmissão. Mas é uma forma de trabalhar e não precisar de anéis sincronizadores nesse sistema aqui. Aí o controle de qual a marcha que ele vai ser engatado, em qual momento, então abrir e fechar essas embreagens aqui, seria dado lá pelo controlador da ECU, lá do motor, e em função da dinâmica veicular, então ele conseguiria fazer essa alteração aqui das relações de transmissão, seria escalonada, mais próximo de uma caixa manual, e seria uma possibilidade também de trabalhar com a caixa automática. Nessa situação aqui, né, que se a gente estiver usando aqui um conversor de torque do tipo Trilog, que não tem o lock-up clutch, ele não teria aquele problema que os usuários mais sensíveis eles reclamariam dos pequenos trancos na hora de engatar, então na hora que o torque no motor ele interrompe, que interromperia e geraria aqueles pequenos trancos, que seria numa caixa automatizada. Esse problema ele não vai ter por causa do fluido aqui. Então a inércia dele é tão alta que o motorista mal vai sentir essas mudanças da relação de transmissão. Então para ele esse tipo de configuração atuaria exatamente como uma caixa de transmissão automática. Para finalizar esse tópico aqui de caixas automáticas, então só um comparativo da eficiência. Para cada literatura que vocês vão olhar, vocês vão achar diferentes valores aqui, mas só como uma referência comparativa, né, entre os tipos de caixa, ele diz o seguinte aqui, qual a eficiência dessas caixas de transmissão. A manual aqui, então, como a gente trabalha lá com o sistema de embreagem seca, normalmente, com anéis sincronizadores, estão 97%. Essa perda de energia seria nessas partes de fricção aí e nos contatos mecânicos de atrito, viscosidade do óleo, etc. A caixa automática convencional, então é o conversor de torque mais a planetário, que a gente viu antes, em torno de 86%, e aí as CVTs lá, dependendo do tipo construtivo, ele pode variar bastante na faixa da eficiência, mas aqui aquelas CVTs que usam as polias com geometria variável, então acima de 90%, e a toroidal, que permite um escorregamento maior, ele tem lá uma eficiência acima de 70%. Então essa seria a configuração de eficiência do veículo. Quanto uma situação óbvia, né, mas só para deixar aqui descrito, quanto maior a eficiência, maior a economia de combustível. Só talvez lá nas caixas manuais a gente não atinja uma economia de combustível considerável, porque quem faz as trocas é o motorista e ele não necessariamente faz as trocas nos momentos propícios para menor consumo. Então, uma caixa manual
automatizada talvez fosse mais em relação ao consumo mais interessante aí para reduzir então o problema de consumo.